Deus se arrepende? Será? Eu sou o Paulo Rosa e este é o quadro Tira Dúvidas no meu canal Paulo Ensina. Paulo ensina pra você. Tudo bem, meus queridos, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal de questões bíblicas. E no vídeo de hoje, sim, eu vou responder para você essa que é uma pergunta que intriga muitas pessoas ao longo da história. E eu começo respondendo para você que não, Deus não se arrepende. E eu vou colocar aqui todas essas premissas e as razões da minha motivação para você agora. Vejam só, o principal motivo pelo qual as pessoas questionam se Deus se arrepende ou não é a própria Bíblia. Porque existem pelo menos dois versículos assim que são reiteradas vezes mencionados, e eles dizem o seguinte: o primeiro deles, Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Este é o primeiro versículo. O segundo versículo está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 15 e no versículo 11. Com relação a Saul, o primeiro rei de Israel, Deus falou as seguintes palavras: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então, esses dois versículos dizem textualmente que Deus se arrependeu. E a dúvida paira, mas se Deus é um Deus perfeito, e de fato o é, se Deus não erra, se Deus não habita com o mal, qual é a razão dele se arrepender? Então, é isso que eu respondo para você. Não, o que acontece aí olha só, a primeira verdade: Deus é incapaz de fazer o mal. Segundo Salmos, capítulo 5, versículo 4, está escrito assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Portanto, se Deus é um ser perfeito, incapaz de fazer o mal, esse arrependimento não está vinculado a nenhuma culpa moral, vez que Deus não erra. Então, essa é a primeira verdade. Deus é incapaz de fazer o mal. Não fazendo o mal, sendo um ser perfeito, ele não precisa se arrepender, né? Vez que o arrependimento tem a ver com uma reconsideração, né? Uma mudança de atitude em relação a algo errado que tenha sido praticado. Segundo lugar, é a questão do significado das palavras. Deus não muda, mas as palavras, os seus significados, sim. E nas traduções modernas, a maioria delas traz o significado dessa expressão arrepender-se com ficar triste. Na verdade, arrepender-se é voltar atrás por algo errado que fez, é reconsiderar e etc. Mas as traduções mais modernas, elas apresentam essa expressão como uma mudança de atitude. Então, vejam só, Deus, ao criar o homem, estava numa atitude de alegria e satisfação, né? E com a desobediência, a rebeldia do homem, ele mudou de atitude, ou seja, ele ficou triste, ele ficou pesado, como fala lá a tradução de Almeida Contemporânea. Então, as palavras mudam os seus significados. E qualquer pai humano se entristece, né, com a rebeldia de seus filhos. Então o que aconteceu foi isso. Deus mudou de atitude. Ele estava alegre, tanto com a criação do homem quanto com a nomeação de Saul como o primeiro rei de Israel, e depois ele ficou triste por causa da rebeldia, né, dos seres criados, né? É a segunda consideração que eu faço. E por último,
é a questão do antropomorfismo. Vejam só, antropomorfismo é forma humana. Deus tem tanto interesse em se revelar ao homem, Deus tem tanto interesse em comunicar uma mensagem acessível a todos nós, que ele usa essas formas humanas para expressar um traço do seu caráter, uma atitude sua. Então, o antropomorfismo é uma terceira justificativa que a gente dá para dizer que Deus não se arrepende. Mas ele expressa isso de uma forma que o homem entenda. Então, dizer que Deus se arrependeu é como se a gente entendesse assim uma expressão máxima da tristeza e do descontentamento do Senhor junto ao homem que ele criou, ok? Este é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se esse for o caso, dê aí o seu joinha, o seu like, faça o seu comentário, continue mandando sugestões para os vídeos que nós produzimos aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para que receba todas as semanas vídeo novo. E é isso aí, continua comigo, canal Paulo Ensina.